E, senhora presidente, como já tomo essa postura aqui desde meu primeiro dia de mandato de defesa dos militares, faço questão de vir em mais um 31 de março, agora do ano de 2010, fazer a minha parte na resistência à inversão de valores que a nossa sociedade hoje vive. Hoje é professor sendo achincalhado por aluno, é filho botando o dedo na cara de pai, é a sociedade trancada dentro de suas residências, com medo de sair às ruas porque não tem segurança. É uma sociedade com valores tão invertidos que pessoas que na época da década de 60 pegaram em armas, presidente, mataram, roubaram, torturaram, sequestraram e hoje recebem indenizações milionárias às custas do nosso dinheiro, dos nossos impostos, sob um argumento mentiroso de terem sido perseguidos políticos. Eram bandidos que sofreram as sanções legais da época e se cometessem os mesmos crimes hoje, estariam condenados a décadas de prisão. Mas só a palavra do deputado às vezes não é suficiente. Então, para restabelecer a verdade aqui desta tribuna, eu faço questão de trazer trechos dos jornais da época. Então não é o deputado Flávio Bolsonaro que está falando. Qualquer pessoa que for a uma biblioteca ou algum arquivo público vai ter acesso a isso que eu vou ler a partir de agora. O jornal o Globo, de 31 de março. Agora se decidirá se nós conseguiremos superar a terrível crise provocada pela inflação, pelos desajustes sociais, pelo descalabro econômico-financeiro, sem perda de nossas instituições livres, ou, se contrário, uma ditadura esquerdista se apossará do país, graças principalmente ao enfraquecimento e progressivo desaparecimento das Forças Armadas. Continua o jornal o Globo, agora do dia 2 de abril de 1964. Salvos da comunização, que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Devemos felicitar-nos porque as Forças Armadas, fiéis ao dispositivo constitucional que as obriga a defender a pátria e a garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, não confundiram a sua relevante missão com a servil obediência ao chefe de apenas um daqueles poderes, o executivo. E mais uma manchete do jornal Globo, agora do dia 5 de abril de 1964. A Revolução Democrática antecedeu em um mês a Revolução Comunista. Só que muitos gostam de vir aqui falar que havia na época uma imprensa branca, que o jornal Globo estaria influenciado pelo regime militar à época. Então, vamos pegar as manchetes e as reportagens de outros jornais, e não só do Rio de Janeiro, de vários lugares do Brasil. Vou ler agora algumas manchetes do Jornal do Brasil. A primeira de 2 de abril de 64. Brizola nega renúncia de Goulart e prega a ocupação de quartéis por sargentos. E o subtítulo: paulistas jogam papel e cantam hino na queda do presidente Goulart. Jornal do Brasil, de 9 de abril de 64. Congresso concorda em aprovar ato institucional. Olha, que ditadura era essa se o Congresso aprovava um ato institucional? 10 de abril de 64. Partidos asseguram a eleição do general Castelo Branco. Jornal do Brasil, 16 de abril de 64. Rio festeja a posse de Castelo. JB, de 18 de abril de 64. Castelo garante o funcionamento da justiça. E, finalmente, Jornal do Brasil, de 21 de abril de 64. Castelo diminui nível de aumento dos militares. Corte propõe aumento aos militares com 50% menos do que a tabela anterior. Quer dizer, os próprios militares sonegavam a eles próprios um aumento maior.
Que bom seria se os nossos governantes de hoje pensassem da mesma forma. Mas vamos mudar de jornal agora. A Folha de São Paulo, de 31 de março de 64. É cedo para falar dos programas administrativos da Revolução, mas é incontestável que um clima de ordem substituiu o que dominava o país, onde nem mesmo as Forças Armadas se mantinham nos princípios de rígida disciplina hierárquica que as caracterizam. Outro jornal, o Correio do Povo, de 31 de março de 64. Além de que os lamentáveis acontecimentos foram resultado de um plano executado com perfeição e dirigido por um grupo já identificado pela nação brasileira como interessado na subversão geral do país, com características nitidamente comunistas. Então, vamos continuar rebatendo a ideia de que a imprensa era comprada naquela época, porque um outro veículo de comunicação também trouxe o seguinte texto, deputado presidente. Correio da Manhã, de 1º de abril de 64. Queremos que o senhor João Goulart devolva ao Congresso, devolva ao povo o mandato que ele não soube honrar. A nação, a democracia e a liberdade estão em perigo. O povo saberá defendê-las. Nós continuaremos. Agora, o jornal O Dia, de 2 de abril de 1964, que retrata como o povo recebeu nas ruas todo esse imbróglio político da época. Dezenas de automóveis trafegam pelo centro da cidade, tocando suas buzinas em sinal de alegria pela vitória da democracia em todo o país. As estações de rádio e televisão, que estavam sob censura, iniciaram suas transmissões normais, pouco depois das 17 horas. Os contingentes de fuzileiros navais, que ocupavam as redações de alguns jornais, foram recolhidos aos quartéis. A população de Copacabana saiu às ruas em verdadeiro carnaval, saudando as tropas do exército. Chuvas de papéis picados caíam das janelas dos edifícios, enquanto o povo dava razão nas ruas ao seu contentamento. Será que vocês conseguem visualizar o que está escrito aqui? Porque é um clima que hoje em dia eu só consigo imaginar que aconteça com o Brasil campeão da Copa do Mundo. Mas a esquerda, hoje, no poder, insiste em falar que houve um golpe. Para concluir, vou ler apenas mais 2 jornais. Agora a Folha da Tarde, de 31 de março. Um trecho do editorial A Grande Ameaça, cuja subversão, além de bloquear os dispositivos de segurança de todo o hemisfério, lançaria nas garras do totalitarismo vermelho a maior população latina do mundo. Aqui numa alusão à esquerda da época, que dizia lutar por democracia. E para concluir, mais um jornal, o Estado de Minas, 5 de abril de 64. Feliz a nação que pode contar com corporações militares de tão altos índices cívicos. Os militares não deverão ensarrilhar suas armas antes que emudeçam as vozes da corrupção e da traição à pátria. Portanto, não é o deputado Flávio Bolsonaro que vem a essa tribuna falar hoje, tentando restabelecer a verdade que aconteceu em 31 de março de 64. São os jornais, são os vários jornais, é toda a imprensa da época que em suas folhas, em suas páginas, em suas divulgações, podem retratar com muita clareza, com muita imparcialidade, o clima que vivia o Brasil na época. E hoje, graças a Deus, nós podemos vir aqui hoje, na tribuna de uma Assembleia Legislativa, falar e enaltecer os militares e agradecê-los, porque se não fossem eles, certamente nós teríamos aqui hoje um regime muito similar ao de Cuba, onde, infelizmente, o presidente do Brasil gosta de arrefecer os seus pensamentos, gosta de buscar algumas ideias e ter como exemplo de regime uma ditadura que já dura mais de 50 anos, que fuzilou mais de 30 mil no paredão. Essa a esquerda não combate.